Olá, Isabel Branquinha. Olá, Pedro Amaral. Você tá boa? Eu tô bem, você tá bem? Eu tô médio. Por quê? Eu tava ótimo, meu dia tava incrível. E de repente eu vi a previsão pro meu signo esse mês. Começo de mês eu falei, deixa eu dar uma olhada o que vem. E aí começou difícil. E primeiro eu falei, bem, deve ser só a previsão. E aí realmente o dia começou difícil. E eu falei, acho que a previsão tá certa. E eu ainda tenho um mês pela frente convivendo com isso. É que não dá pra trocar de signo, né? E você não escolheu Não muito dá. bem na tabela o que você queria. Não sei se eu entendi a crítica aos escorpianos. Toda uma comunidade escorpiana agora te atacando. Vamos lá. Alô, arianos, univos. Vamos? Mas me diz uma coisa, você é escorpião com o quê? Qual é Com seu escorpião ascendente? mesmo, com escorpião mesmo. Ah, menino, jura? Eu sou Ares com Escorpião. Ares. Olha aí. É por isso que dá Pessoas essa boas, combinação né? legal. Olha aí. Por isso que a gente normalmente tem a cadeira vazia, a gente vai perdendo coisa, né? Exatamente. É, Tudo bem. a vida. Mas é isso. Isabel, por que estamos falando de signo nessa abertura? Porque agora eu virei astróloga. Né? Porque hoje nós vamos falar com uma peça que tem tudo a ver de signos, mas eu acho que elas podem dizer muito melhor que a gente sobre isso. Com certeza. Então, por favor, Gabriel, chama a vinheta. E agora que já nos comprometemos, já dissemos para o Brasil quais são os nossos signos, né? Já acabamos com a nossa reputação. Estamos aqui com as meninas que vão poder falar melhor sobre isso, poder falar um pouquinho sobre a arte relacionada com esse mundo também. Então, estamos aqui com ela, que é atriz, que já foi filha de Renata Sorrah, que já viveu vilã de Malhação, e dentre muitos outros trabalhos. É um prazer ter você conosco, Natália Rodrigues. Imenso tá aqui. Obrigada. E tá tudo certo, que ela disse. Tá a gente tá tudo. com o hábito de errar ultimamente as expressões. Tá tudo certo, Tá então tudo palmas pra certo. Eu ela, fui por filha da favor. Renata Sorrah. Na minha primeira novela, era Renata Sorrah, minha mãe, e meu pai era o Zé Wilker, minha primeira novela. 19 Chique, anos de idade. chique. Maravilha. Em boa companhia. Em né, boa Natália? companhia. Muito boa companhia. Vamos combinar, né? E ao meu lado temos ela que também é atriz, que já trabalhou com diretores como Eduardo Tolentino, é isso mesmo, né? Já produziu o espetáculo de Mário Bortolotto, Já. certo? Além de outros milhões de trabalhos tão E maravilhosos produz o nosso quanto. espetáculo. Vai produzir mais, que a gente já sabe de uns spoilers que tem sobre o que vai acontecer com esse espetáculo. Ela, Carolina Manica, muito prazer. Muito obrigada. Estar com vocês aqui é Palmas, incrível. O prazer é meu, gente. Obrigada. Sejam muito bem-vindas, meninas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo que vocês estão fazendo, que é o Aquário com Peixes. Sim. Exatamente, aquário com peixes. Depois dessa descrição tão bem-humorada, a gente vai ter que encontrar alguma forma de falar Eu dei uma um pouco mais entrevista. alegre sobre a nossa O tragédia, melhor né? foi, eu dei uma entrevista recentemente, aí era pra uma rádio. E aí eu comecei a contar sobre o espetáculo. Não, porque é linda, é sobre o amor, o perdão, e falando. Aí um ouvinte escreveu: eu já tô chorando aqui. Alguma coisa me faz rir. Vai ver, Não, porque mas a gente é vai super fazer muito engraçada, rir. entendeu? A gente é super engraçada. Na verdade, eu e Natália, nós somos comediantes. Super. Entende? Mas às vezes ele era de câncer. Às vezes ele já tava chorando porque... É, pode Aí ser, mas foi engraçado. Aí eu assim, eita, será que eu falei alguma coisa? Eu vou afastar os ouvintes. Não, é ótimo o espetáculo. Tem 1000 outras camadas. Você vai rir, você vai se emocionar. Tem que fazer o mapa do céu, como tá naquele momento. Como é que é o encontro das linhas pra ver pra onde Eu olhei vai, pra né? cara da Adriana, nossa assessora. A Adriana tava sentada no sofá, me olhando, porque depois da descrição que eu dei, era tipo, nossa, tô chorando aqui. Não, você não vai chorar, você vai rir. Não, mas é super engraçado, olha. Aquário com Peixes é uma comédia dramática. Brincadeira. Não, Aquário com Peixes é esse espetáculo que a gente tá fazendo, que fala sobre duas mulheres, sobre o encontro de duas mulheres. Elas se apaixonam, são duas mulheres de 40 anos. Né? Embora ele seja um espetáculo que tem, sim, uma carga dramática, enfim, ele traz questionamentos muito importantes, eu acho, hoje em dia. A gente fala sobre etarismo, a gente fala sobre passagem do tempo, coisa que eu acho que é fundamental que a gente fale. A gente está vivendo um momento tão extremo com isso, né? Com essa pressão toda, com as mulheres, principalmente. Eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso também, além da gente trazer a temática da diversidade, né? Enfim, que eu acho que é muito, muito importante também
a gente destacar isso. Mas ele tem momentos muito engraçados. Tem, Essas mulheres, elas são tem. super descontraídas. Elas são né? super Elas vivem super uma paixão. descoladas, super... Elas vivem uma paixão avassaladora. Elas são atravessadas por uma questão episódio, de saúde, é um episódio. fatídico, né? Que faz com que elas comecem a repensar que rumo vai tomar aquela relação. Mas é a vida dessas duas mulheres. Então, ele não é só uma tragédia, né? Pelo contrário, ele traz... Ele tem muitos momentos de leveza, né? Ele tem o cotidiano delas, assim, né? O dia a dia, assim. Então, isso é muito bonito, assim. Que você vai entrando na vida delas. É tão gostoso de se fazer que por várias vezes, na maioria das vezes, a gente em cena, a gente ri. Ri mesmo, né? Ri de verdade, assim, não é marcado. E a gente... O riso, ele prolonga, porque a gente olha e fala, é maravilhoso isso que o autor, que o Franz Kepler, né, que é o autor nosso, escreveu. E aí a gente ri, a gente olha uma para a cara da outra e ri. Então é uma peça que realmente ela tem esse lado um pouco mais dramático da realidade dessas duas mulheres, mas ela também tem uma leveza que é sobre a vida, é sobre o ser humano. É sobre ser humano. Porque você tem uma das personagens que ela, enfim, ela sempre viveu uma vida muito tradicional, né? Que é a personagem que eu faço. Ela é uma mulher de 40 anos, promotora pública, era casada, com filho, enfim, viveu a vida inteira em função do outro, cuidando do outro. Quando ela passa a olhar para ela mesma, ela se apaixona pela Lídia. Né? Então, isso é muito lindo, é muito legal. poético. Né? E que é uma mulher completamente ao contrário dela. Ela é super livre, astróloga e vive a vida. Deixa as coisas... Oposto. Completamente são oposto. Duas mulheres opostas, uma de aquário e outra de peixes. Embora a nossa peça não seja uma peça sobre astrologia. Não é. Mas, enfim, querendo ou não, eu acho que a personalidade delas está ali. Você consegue reconhecer, e eu até achei muito engraçado. O Franz é um autor muito inteligente, assim, né? Muito. E ele é muito rápido, assim, nos diálogos. Os diálogos são muito rápidos, eles contêm muitas camadas. Eles te transportam para lugares que não são aqueles lugares que a gente está falando ali em si, que você consegue imaginar uma vida além daquilo que está sendo retratado, né? Então, até uma coisa que eu falei para ele, assim, cara, como é que você conseguiu trazer tanto a alma de uma aquariana e a alma de uma pisciana dentro desses diálogos tão rápidos, assim, né? É muito... É um ping-pong, né? A peça, ela tem uma duração de 1 hora. Então, é muito rápida. E com muitas camadas. São O que leva... Vocês estão contando várias coisas, é muita coisa. É muita coisa. São 11 muita cenas camada. e a gente leva o espectador... Na verdade, o texto, ele tem uma proposta de levar o espectador tanto pro riso quanto pro... porque senão ninguém aguenta também, né? Sim. Né? Tipo, eu acho que... Mas é uma peça rápida, né? É uma peça... Eu digo, ninguém aguenta a carga, né? Porque, enfim, você pensa, né? Duas mulheres se conhecem, se apaixonam, vivem, estão no auge da paixão, descobrem uma doença, né? Terminal, que faz com que elas se separem, talvez, e entrem num conflito. E aí tem uma peça sobre perdão, sobre os limites de uma relação, quanto que você se doa, quanto que você... Aí você começa a pensar que é tudo muito dramático. É muita camada. Né? Mas não é, assim. Existe um transitar, assim, muito, muito inteligente, proposto pelo autor, em trazer essa leveza para que a gente consiga realmente acompanhar essas duas mulheres nesses 60 minutinhos. E não fazer com que o público julgue nenhuma delas. Muito legal. Isso é muito importante. Isso foi uma coisa que a gente debateu muito, né? Antes da gente ir para a sala de ensaio. Porque senão ia virar a vilã, coitadinha, má. Não. São seres humanos. E todo mundo se identifica com uma e com a outra. Então, realmente foi trabalho. São 2 anos fazendo para que isso aconteça. Como não né? estereotipar, né? Aquilo ali, né? Como você não torna o personagem estereotipado, né? Sim. Então, trazer o bom e o mal de cada um. Sim. Porque todo mundo tem os dois lados, né? Então, não, é muito importante isso que vocês estão falando, né? Porque no cenário hoje, principalmente quando a gente está falando desse lado da diversidade, do LGBT, né? A gente tem
A questão do estereotipo é Exatamente. extremamente forte, né? A gente Super. tá tendo, inclusive, agora censuras em novelas, censuras em vários outros Nossa meios. peça não tem censura. Não. A gente dá beijinho mesmo. Mas é muito importante, né? Mas é verdade. Que bom que a gente importante faz falar, isso. provocação E que aqui, bom porque, que a gente como faz assim, isso. Né? A gente tá em 2023. Não, é muito que andar importante tanto pra vocês trás? darem espaço para esse tipo de diálogo também e falarem sobre isso, sobre somos seres humanos, são mulheres, É são isso. mulheres de 40 anos também, que a gente tem falado muito sobre essa questão da idade, de como a mulher é tratada quando passa de uma certa idade, né? De como esse nosso meio Como é o tão... olhar, né, para essa Exatamente. classe de idade, né? Mas a gente está muito feliz de poder retratar isso da forma que a gente está retratando e sem julgamento. Isso foi uma coisa, na verdade, que eu conversei muito com o Franz quando eu li o texto pela primeira vez, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque aí eu li o texto, daí eu falei, cara, eu quero montar essa peça, quero fazer essa peça. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque é uma peça sobre o amor. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não é uma peça LGBT, é uma peça sobre o amor. E sobre o perdão. Fala sobre o amor, que o amor, ele é igual para todo mundo, não importa a sua orientação sexual. Sensacional. Você ama, entendeu? Então, e aí eu falava, Franz, essa peça aqui, se você quiser, você pode fazer um homem, uma mulher, uma mulher, uma mulher, um homem, você pode fazer do jeito que você quiser. Porque isso que acontece entre elas acontece em qualquer relação. Total. Aconteceria em qualquer relação, independente de orientação sexual, independente de sexo, independente de qualquer coisa. E aí foi aí que realmente veio a força, assim, para fazer o projeto. Acho muito legal, porque pode ser uma sensação minha, enfim, óbvio, eu não vi todas as peças que existem, mas eu tenho um pouco a sensação de que muitas vezes quando monto uma peça que, tem a temática LGBT, QIAP+, a peça vira um pouco só. Eu sinto que muitas vezes vira um estereótipo. A gente fica quase só um pouco taxar uma imagem. Não, a nossa muito não pouco tem profunda, isso. assim. E é tão legal ver e poder nossa discutir é esse lugar sobre o de ser muitas humano. camadas. Pode ser um homem, uma mulher, tanto faz. A discussão tá muito além disso. Acho tão legal ver essas camadas mesmo. É muito interessante isso que você fala, porque a gente pensa, né? Até foi uma coisa que também pensei muito sobre isso, né? A gente está fazendo um teatro político ou não, né? Todo teatro é político. Sim. Né? Não necessariamente você precisa ser panfletário para ser político. É completamente diferente. Eu acho que o corpo do artista ele já é político. No momento que você sobe no palco e quer informar alguma coisa, pro lado que for, você tá num ato político. Né? Você está trazendo algo, você está se colocando como serviço daquilo. Então, isso já é um ato político. Né? Você já está numa representação. Então, não necessariamente você precisa panfletar os assuntos. Eu acho que tem que existir, sim, esse outro lado também. Eu acho que tem que existir o teatro radicalmente político. Eu acho muito importante, porque é a partir dele também que, às vezes, vem uma grande ruptura. A gente tem que passar pelos extremos para conseguir normalizar, né? O que é normal. Isso. Eu acho um pouco isso, né? Quando você pensa, você tem que fazer um casting completamente preto para você colocar, né, num lugar de igualdade, né? Tipo assim, de personagens que todos nós podemos viver todos os personagens. Então você tem que passar por todas as fases e por todas as etapas. Eu acho que tudo tem que acontecer, sabe? Então a gente tem que ser radical para a gente conseguir normalizar o que é normal. Maravilhoso. Sim, total. Aí deixa eu perguntar, que é uma coisa que normalmente a gente sempre gosta de entrar um pouco aqui. Você falou que leu o texto, se apaixonou e falou, quero fazer. Quando foi? Na pandemia. Na pandemia, super tranquilo. Na pandemia, tava bem super tranquilo. Tava super estruturada, momento, cabeça assim, aí eu pensei, psicológico maravilhoso. Quero fazer essa peça que vai me arrebentar. É praticamente isso. Porque vocês comentaram que levou 2 anos, né? Vocês já estão trabalhando no texto há 2 anos. Como é que tá como foi esse processo de produção? Eu li esse texto há mais de 2 anos. E eu já tinha vontade de fazer ele há mais de 2 anos. E aí, o Franz
um pouquinho antes da pandemia, não foi? Ou foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia que eu falei com o Franz. Aí ele me ligou e falou, Nath, tem uma atriz que quer produzir esse texto no cinema, mas também quer fazer em teatro. Eu falei que você tinha lido e queria fazer também, e ela vai produzir. Vamos juntar vocês duas? Só que ele não falou quem era. Ele falou, não vou falar, só se você topar. Eu fiz, topo, vamos fazer. Aí ele falou que era a Cacá. E aí a gente juntou. E aí essa junção foi na pandemia, né? E aí a gente começou a ler, a gente fazia encontros semanais. Aí a Cacá trouxe a Marcela, que é a diretora. Aí o Franz sugeriu o Grasson, que é o nosso produtor. Aí a gente começou a juntar as pessoas e fazia encontros semanalmente via online. E aí foi crescendo a equipe, enfim. É que quando eu li o texto, aí ele falou... Porque assim, eu idealizo alguns projetos, né? E aí eu só faço se eu vou idealizar, porque senão começa a ficar muito confuso. Às vezes teatro já é confuso, já é difícil. Sim. Né? Então, quando você começa numa coisa, você não sai do lugar. Então, eu falei assim, Franz, beleza, mas assim, se eu idealizar, vamos em frente. Aí ele falou, não, você produz, você idealiza. Daí eu falei, tá, então me fala quem é. Ele falou, não que posso. já leu o texto. Falou, não daí ele falou posso. assim, ela é atriz, ela né? Daí ele falou que era você. Ele me falou. Aí eu falei, legal, a Natália, super vamos legal. Juntar quero muito que ela venha também pra fazer o projeto. E aí... Foram 2 anos de produção da Cacá, Aí eu escrevi o projeto, na verdade, a minha empresa ganhou um prêmio de produção, enfim, pela trajetória de produção. E aí a gente fez uma leitura encenada, né? Fizemos um trabalho de mesa, isso no ano passado. Março, né, foi? Março, abril, acho. Março, abril. Foi março, a gente ensaiou, abril a gente apresentou. Né? Aí a gente fez essa leitura encenada, fizemos um primeiro trabalho de mesa, um estudo, não sei o que, nananã. A gente apresentamos no Sérgio Cardoso isso. E aí foi super legal, assim, tipo, a gente teve uma boa receptividade, as pessoas ficaram bem interessadas. E aí segui produzindo diariamente. Vocês sabem como é uma batalha, né? Fazer teatro é uma batalha diária, todo dia. Tem um trabalho que é muito além da estreia, assim, que é todo dia você acordar e você trabalhar naquele projeto, assim, todo dia. Por isso que eu perguntei isso do tempo, porque é isso, a gente olhar e falar, peraí, são 2 anos acordando e falando, Exato. ainda quero fazer esse projeto. 2 anos. Quando você vai fazer um projeto, você tem que querer muito fazer, você tem que querer trabalhar nele por um bom tempo. Às vezes, os meus projetos em geral sempre são 2 anos. É Quase bastante sempre. tempo. Quase sempre são 2 anos os meus projetos em geral. Todos que eu fiz. Nunca fiz um mais rápido do que isso, assim. Tipo, não sei, engraçado. É uma coisa que talvez seja um tempo que eu tenho com um projeto. Acontece em 2 anos. Um projeto em si. Então, quando eu assino um direito, eu sempre assino por pelo menos 2 anos. Porque eu sei que é 1 ano produzindo, mais 1 ano, tipo, organizando para montar, e entra em cartaz, aí não sei o quê, aí você tem um gás de renovar uma temporada, enfim. Os 2 anos são imprescindíveis, assim. Perfeito. E é um tempo bom, né? Acho que sim, com certeza. Não, pensando rápido aqui também, eu falei, nossa, 2 anos depois, eu falei, eu acho que 2 anos é o tempo que eu levo com as coisas que eu tô idealizando também. É louco colocar em perspectiva. Mas acho que 2 anos é um tempo extremamente... E que a gente tá adaptado a esse tempo mesmo. Isso. E bem, deixa eu pedir então, primeiro sinal pra gente, por favor. Muito obrigado. E falamos da peça, enfim. Isabel e eu, a gente conversa um pouco sobre signos. Isabel gosta muito de signos. Eu não entendo basicamente nada de signos. E basicamente Isabel é a pessoa que tira minhas dúvidas sobre signo. Às vezes eu tiro dúvida, assim, fonte voz da minha cabeça. Não, mas você vê o programa que fala mensalmente do signo. Você lê revistinha de signo, astrologia? Mas lógico, eu leio o jornal todos os dias. Aí eu vou lá, signo da Folha, signo do Sadão. Qual que é a diferença de um pro outro? A gente tá sempre atualizado, né? Vai que tá falando lá que a minha semana vai ser péssima. Eu já não saio de casa. Chega, marcando tudo, acabei. E quando eu vi o nome da peça, eu falei, será que é por causa de signo? Eu fui ver e falei, nossa, é maravilhoso. Vocês têm apego a signo? Vocês gostam?
Não. Não. Eu não Claro. tenho. Eu sou inteira de um signo só. Eu sou Sagitário com ascendente em Sagitário, Lua em Sagitário, Sol em Sagitário. Eu tenho um único planeta que é assim, o pobre coitadinho lá escorraçado, que eu nem sei onde ele vive, que é Peixes, mas ele nem atinge em nada, porque o resto é tudo Sagitário. Então eu não estudo, não leio nada sobre, porque assim, é uma coisa só. Não tem É Sagitário. interferências nenhuma. Então é uma coisa só. Então eu aprendi que é uma coisa só, então é uma coisa só. Eu gosto muito de astrologia. Muito. Já li muito, leio muito, já fiz até curso de astrologia kármica. Eu gosto muito. Só que é uma coisa engraçada, eu não sei que horas eu nasci, então eu não sei. A minha Como assim? marcação. Tu. É, Mas não tem no seu... não tem. Eu já liguei até pro hospital. Entrei com um processo no hospital. Descobri o horário que eu nasci. E aí eles falaram que não tinha os arquivos mais. Meu Deus. Ai, não. que horror. Mas assim, sua Eu mãe... fiquei um Mas sua mãe tempão. nunca te falou a Mais ou hora, mais ou menos. menos, da Eu- meio-dia, eu- meio-dia e meia. Não, eu achava eu sempre passei a vida inteira achando que eu tinha nascido à noite. Aí um dia eu conversando com a minha mãe, eu falei, pô, mãe, eu nasci à noite. Falando, imagina, você nasceu de manhã. Eu falei, nossa, nasci de manhã? Que horas? Assim, que horas, né? Ai, não vou lembrar se foi a quarta. Aí eu falei, tá bom. Aí no meio daquele mesmo dia eu falei assim, nossa, mãe, né, eu nasci de manhã. Imagina, de meio-dia, de tarde, tu tava nascendo. Eu falei, não, realmente... Bem, se pergunta mais uma vez, vai ser à noite. Aí ela falou assim, minha filha, não me exige, você quase caiu no balde, porque você tava tão apressada. Eu falei, ai, tá Então bom. você nunca teve um mapa astral Nunca tive um... correto da sua vida. Nunca. Que maravilhoso. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Bom porque você pode jogar com vários horários. Assim, se eu quiser essa semana ter nascido 10h30 da manhã, É. vamos ver aqui um ascendente. Depois muda, mas... Não, esse ascendente eu não gostei. Não tá batendo esse- comigo. esse mês não combina Deixa eu ver o comigo. que seja o mais legal. É uma loucura. Ah, não, mas a gente descobriu há pouco, assim. A minha mãe também, ela sempre achou que nasceu de manhã. Então... E ela foi a vida inteira leão com leão. Não, é leão com leão, é leão com leão, leão com leão. Num dado momento, fomos fazer documentação e não sei o que, não sei o que. Ela peguei a certidão de nascimento dela. Falei, mãe, sinto lhe informar, você nasceu 10 horas da noite. Então... Você não é leão com Mas, leão. gente, na Não minha é. certidão de nascimento não tem horário de nascimento. Então, que Como assim? doideira Tem. isso. Louco. Eu sou a única pessoa que eu conheço no mundo Eu também. É. que Você é a não primeira tem a pessoa hora que eu conheço nasceu no na certidão mundo. de nascimento. É. Isso é Eu nunca muito vi outra louco. pessoa no É uma mundo. coisa No mundo muito que não tem. louca. Não sei se vocês esqueceram. Não sei o que foi aquilo. Ah, deve ter Não sei. esquecido. Gente, não sei. Olha, eu vou falar pra vocês. Isso é maravilhoso. Meus irmãos todos têm. A minha única certidão de nascimento que não tem hora de nascimento. Ai, amiga, sinto muito. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas no cenário comum, seu Por um lado é signo bom, pensa que é maravilhoso, porque você nunca vai saber, então você vai poder ser de várias coisas que você quiser. Não, no cenário comum, meu signo é Gêmeos, que eu nasci no dia 12 de junho, inclusive faço aniversário semana que vem. Ah. E num dia especial também, né? Um dia simbólico. Criado pelo Dória. É. Um dia aí pra gente dar uma gastão. Um dia capitalista, tranquilo. Mas É ótimo. um dia super publicitário. É interessante. Todas as datas são publicitárias, né? Mas. Deixa de ser bom, tá tudo bem. Eu sou bem feliz de ter nascido no dia dos namorados. É, melhor do que no Natal. Muito melhor que o Ano Novo. Nossa, Não, imagina. com certeza. Porque agora, com a idade que a gente tem, imagina fazer aniversário no Ano Novo, ok. Mas imagina criança, que inferno. Deus o livre. Você nunca vai ter festinha, porque não vai nenhum o amigo. Natal e o Ano Novo. Nossa, Nada. então. Ninguém vai. Nada. Ninguém vai, é isso. Ninguém nem vai lembrar, né? É, não. Nenhum amiguinho vai. Imagina a frustração de quem nasceu nessa... Ai, ainda bem que não fui eu. É, não. Nascer em datas, assim, eu realmente. Eu nasci na a minha- Páscoa, a então minha também é uma filha- desgraça. Mas ainda Nasceu na Páscoa Páscoa. você consegue fazer... É, vai ano por ano, assim. É. De ficar na Você é Sexta-feira Ares? Santo. É. Ares com Ares. É uma coisa divertida. Uma coisa legal. Não, aqui a gente tem um bom equilíbrio. Ares com Ares e Escorpião e Escorpião. Nossa, gente, que é isso? Vocês botam o Dá quê um- no meio? O que tem aqui nesse O rio meio, passando aí gente? no meio, vamos botar. Vamos botar uma A bacia Adriana tá ali d'água. fora, a Adriana não gostou. A Adriana achou um pouco ruim. Vamos colocar uma bacia d'água no meio de vocês.
É isso, assim, tem semanas que a gente se ama, tem semanas que a gente não consegue ouvir a voz um do outro. E tá tudo bem. Gente, e o pior é que Lembrei aqui de uma semana que... É verdade, acontece. Mas vocês se entendem? Claro. Então isso é maravilhoso. Óbvio. Ele jamais De vai algum falar jeito. que não se entendem. Não, tá Ai, tudo você bem, tá tá falando tudo que tem bem. semana que se ama e semana que não. A gente se entende médio. Entende médio. Isa, para de me chutar lógico debaixo da que você- mesa. Ah, desculpa. Foi hábito. Mas ia falar, a gente comentou e é ótimo. Dia dos Namorados, signo, romance e signo, tem alguma coisa a ver? Porque eu me Com a preocupo, minha mas depois vida? esqueço. Com Não, a é minha tipo vida? assim, Sim. conheci alguém, parará, eu me preocupo com o signo, porque eu tenho uma leve noia com isso. Sério? De falar assim, será que essa combinação faz algum sentido? Será que essa pessoa... Não sei. Eu noio um pouquinho. Esqueço em uma semana. Mas de imediato eu falo... Não, você sendo escorpião não esquece uma semana, não. Não. Eu quis ser simpático para as pessoas não desistirem de mim. Você fica guardando. Eu só que... Você fica guardando isso até o fim. No dia que brigar. Não, eu falo, você é vai culpa do falar. signo, eu sabia. Lembra aquele desde dia? o começo eu Aquele sabia. dia? É, um pouquinho. Eu lembro um pouco. Não, é uma pessoa ótima. Não, com certeza. Não, mas brincadeiras à parte, a gente acha... Eu, particularmente, gosto muito de signos, mas eu acho que é muito interessante a gente trazer pra arte, mas com esse outro olhar que vocês trazem, com um olhar de relações, de trazer nuances pra personalidade, porque é muito interessante a gente criar um personagem em cima desses arquétipos que a gente tem dentro dos signos, né? A gente tem tantas vertentes dentro. Eu acho muito interessante vocês trabalharem em cima disso e trazerem essa camada também, porque é isso, né? A gente tá aqui discutindo na mesa sobre nossos signos e no mundo é assim. Né? Trazer isso pra arte e fazer essa discussão, não ir para um lugar extremamente cômico, extremamente estereotipado, mas de trazer nuances para a personalidade, de criar camadas para personagens em cima disso é muito interessante, é muito legal isso. Foi o que a Cacá falou, né? O Franz, ele é um autor muito inteligente. E ele já, no próprio texto, ele já deixou isso muito claro. Então, a gente não teve um estudo, um lugar de muito trabalho de signo. A gente foi estudar, a gente foi aprofundar em outros lugares, porque já estava tudo muito claro ali. A forma dessas mulheres, como elas viviam, a personalidade delas. Então, ele foi de muita inteligência, assim, de colocar isso. Ele provavelmente deve ter estudado muito astrologia. Ele falou que não estudou Não nada. estudou? É. Ele falou que não, eu perguntei. Você perguntou? Aham, perguntei, porque eu fiquei curiosa. Porque é muito claro. É. É muito claro. E assim, a personalidade, tanto de uma personagem quanto da outra, é de uma clareza, assim, que as pessoas vão assistir e falar, nossa, sou de peixes, me identifiquei muito. Exatamente. Eu sou de aquário, me vi ali em você. Não, é total. Total. Mas eu ouvi isso de várias Os diálogos pessoas. estão muito presentes Muito nisso. presentes. E eu achei muito instintivo da parte deles. Eu achei muito interessante isso. Uma vez o Paulo Betti falou uma coisa muito legal pra mim. Ele que é muito bom que a Nath estava falando dessa questão, né? Sobre como você... Sobre aquilo que você constrói em cima do texto, né? Na verdade, se você realmente trouxer o texto pra cena, você já tem 50% do caminho andado, né? Então, assim, o teatro parte de você realmente entender aquele texto, decorar aquele texto e saber falar aquele texto. Você sabendo fazer isso e tendo isso presente dentro de você de uma forma orgânica, outras camadas vêm de uma forma muito instintiva, assim. Você não precisa se esforçar tanto. Tem muito assim, ali já. né? Já tem muito ali na palavra. Existe um universo, né? É isso. Bem, eu e Isabel somos até suspeito para isso. A gente gosta muito de dramaturgia. A gente se conheceu fazendo pós de dramaturgia. Exatamente. Assim. E a gente admira muito. Bons textos, tá ali. Tá ali já. Tá tudo escrito. Tá pronto. Ali tem muito. É muito rico já. Aí você dá pra você sambar como ator ali, porque você fala, tô num parque de diversão. É quando você tem um Aqui bom tem texto, tudo. Você não precisa fazer esforço. Isso faz toda a diferença. Né? A gente tem um bom texto nesse espetáculo. Sim. A gente tem um texto maravilhoso. É muito potente o texto. E falando em ter um texto bom e de como ele se desdobra bem no teatro, ele vai se desdobrar para outros lugares também, não é? A gente deu. Verdade. Vocês podem falar sobre isso? Como é que a gente tá Cacá. nesse lugar? Cacá, pode ainda falar. está num caminho... esse caminho, ele ainda é um caminho que está bem acontecendo, né?
Então, eu não tenho muito, assim, como adiantar coisas, assim. Então, tem muitas fases ainda para vir, né? Muitas etapas que estão se construindo ainda, né? A gente está ainda numa formulação de projeto, de tudo, enfim. O projeto está bem redondo já, mas eu não sei se eu posso adiantar muitas coisas ainda sobre o que vai ser, porque depende muito do roteiro disso, né? E o roteiro é do próprio Franz. E eu não me... Assim, eu participo das salas de roteiro, tudo, mas eu não me acho no direito de interferir na criação dessas personagens como ele vê essas personagens além daquela obra de teatro. Então, eu respeito muito ele, porque, enfim, ele já escreveu esse texto para o teatro, ele está escrevendo esse texto para o cinema. Então, tem outras camadas e outras coisas ali que são completamente diferentes do texto do teatro. Então, eu não interfiro muito, assim. Sim. Lógico que nessa questão de estrutura de roteiro, enfim, eu adoro, eu já estudei muito roteiro, eu adoro roteiro, eu piro. Mas é completamente uma criação dele, assim. Né? E é mais um desses que, mesmo um pouco mais distante nesse caso, mas você vai acordar e dormir pensando com o projeto. É todo dia. Imagina ela ainda. Ela não respira, ela vive pra isso. Levanta o travesseiro, tem um texto embaixo. É isso. E, por favor, vamos para o nosso segundo sinal. Mais um sinal. E chegamos ao segundo sinal do nosso programa. Que a hora que as portas do teatro já se abriram, as pessoas começaram a entrar para a sessão. E a hora de... É aquele papo rapidinho ali de se vender, falar o que tá fazendo, onde a gente encontra. No espaço de vocês. Eu ia falar vender seu peixe, mas aí fica extremamente literal com o nome da peça, né? Achei que ficava ruim. Fica ruim. Mas não deixa de ser, né? A gente falar onde que a gente tá? Por favor. Teatro, vão nos ver. Teatro. É isso. Nós estamos no Teatro do Sesc Santana, né? A nossa temporada vai até 11 de junho. Domingo que vem, que vem. de quinta a domingo. Quinta-feira, 6 da tarde. Isso. Sexta e sábado, 8 da noite. E domingo, 6 da tarde. Exato. Perfeito. Então hoje temos espetáculo, porque este vídeo sai na quinta-feira. Então hoje já tem espetáculo. Então assiste esse vídeo e já corre pro teatro. Aproveite o feriado. É um teatro maravilhoso. Olha, a primeira vez que eu faço peça no Teatro Sesc Santana. É incrível. Chocada com aquele teatro. É a coisa mais linda do mundo e é uma delícia fazer peça lá. Impressionante a acústica do teatro, tudo. Assim, é um teatro muito... Nossa, é incrível. É incrível. Muito impressionante. É incrível. Muito, e tem 300 lugares. Então, ó, vamos lá, gente. Cabe gente. É a última Cabe semana. gente. É a última semana. Vamos lá. Cabe bastante gente. Sensacional. Meninas, vocês têm mais algum trabalho que tem aí debaixo da manga, que vocês querem jogar, querem dar um spoiler aí do que tá vindo também? Não se fala o que tem embaixo da manga. A gente fala o que está fazendo agora, para as pessoas verem agora e não se confundirem. É que às vezes quer que as pessoas vão ao teatro nos assistir. Então a gente vai divulgar o nosso espetáculo para todo mundo e a gente vai esperar vocês também. Com certeza. Perfeito, estaremos lá com certeza. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Uma delícia conversar com vocês. E vão ao teatro assistir Aquário com Peixes no Sesc Santana. É isso. Isabel Branquinha, temos o episódio? É isso. E se quiser saber mais sobre o espetáculo, né, Pê, onde que a gente acha todas as informações? Você pode acessar todas as informações, tem no Foyer, Programa Foyer, @Programa Foyer. E no YouTube somos... Foyer Programa. Foyer Programa, exatamente. A parte da rede social que eu deveria lembrar e nunca lembro de falar no final do programa. Às vezes você tem o quê? Um peixes aí no seu mapa? Pode ser, eu vou ter que olhar melhor meu mapa. É bom tá olhando. E com isso, ficamos por aqui. Muito obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada a Adri, que está aqui atrás das câmeras também. Vão ao teatro, esperamos vocês lá. As meninas vão recebê-los para acompanhar essa história. E é isso, até semana que vem, né? Até semana que vem.
Obrigado, gente. Obrigada. Produção. Obrigada a Obrigada, vocês. obrigada. Que delícia estar aqui. Quero Obrigada. fazer mais. É muito bom. Meninas, Claro. e como a gente encontra vocês nas redes sociais também? Se o pessoal quiser seguir, Tá. saber o trabalho, como é que Tem tá. a rede social do espetáculo, que é aquario.com.peixes, que lá tá todas as dicas, enfim, se vai ter próximas temporadas, vai estar tudo ali. Você pode achar a gente por ali. Aí tem o Instagram da Cacá, que é O meu Instagram é Carolina @Carolina Mânica, que é meu nome. E o meu é @Natália Rodrigues. Perfeito. Então sigam as meninas, procurem o espetáculo e vamos ao teatro aproveitar este feriado de hoje no teatro. É isso. Sim. Bom, agora sim, então, produção, terceiro sinal. E cortamos. É muito bom esse sinal.